my face, tell me you to sin. If you've in your garden, you know that you can. Monteiro Lamar Hill, mais conhecido como Lil Nas X, nasceu em 9 de abril de 1999 em Atlanta, no estado da Geórgia. Seu nome é inspirado no carro da Mitsubishi, mais especificamente no SUV Mitsubishi Monteiro. E essa ideia aí eu gostei, hein? Acho que vou fazer a mesma coisa. Quando eu tiver um filho eu vou colocar o nome dele de HB20. Quando ele era bem pequeno, os pais dele se separaram. E aí ele se mudou com a avó e com a mãe para um conjunto habitacional. Mas depois de 3 anos, ele voltou a morar com o pai lá na Geórgia mesmo. E aí, na maior parte da sua infância e da adolescência, ele passou sozinho, fazendo algo que ele gostava muito, que era compartilhar meme na internet. Foi ali durante a adolescência que ele também se descobriu homossexual. E a partir desse momento, dessa descoberta, ele lutou bastante para conseguir se assumir. Após acabar o ensino médio, ele se matriculou na Universidade da West Georgia, onde após apenas um ano, ele já desistiu porque ele queria seguir a carreira musical. E enquanto ele buscava esse sonho na música, ele foi morar com sua irmã e arrumou alguns empregos como garçom e também no parque temático. E por um bom período da sua vida, ele criou algumas contas no Twitter sobre a cantora Nicki Minaj, algo que ele negou por muito tempo com medo que as pessoas desconfiassem que ele era gay. Todo corintiano é gay também. Eu sou gay também. O sentimento que eles têm, eu tenho também. E algo que eu acho um pouco engraçado é que no começo da carreira dele, ele tinha o costume de escrever e gravar as músicas dentro de um armário da casa dele. Então, literalmente, ele estava sempre dentro do armário nessa época. E foi por volta de 2018 que ele adotou o nome de Lil Nas X, que foi uma homenagem ao rapper Nas. Após ele adotar seu nome artístico, ele já lançou sua primeira mixtape. Mixtape, para quem não sabe, é menor que um álbum e é bem mais solto, podendo ter remix, podendo ter covers e algumas outras coisas que um álbum normalmente não tem. Ali em outubro de 2018, ele ouviu pela primeira vez um beat que ele gostou muito e que foi produzida pelo produtor holandês Young Kill. E ele comprou esse beat num site de venda de batidas musicais chamadas BeatStars. Beat esse que se transformaria na sua música mais famosa, a música Old Town Road, que revelou ele pro mundo. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match. E o que eu acho legal é que para produzir e divulgar essa música, ele quase não gastou nada e fez basicamente tudo sozinho. Para produzir a música, ele pagava 20 doletas por semana na hora do estúdio para gravar a música num estúdio humilde lá de Atlanta. E para a divulgação, como ele já tinha experiência em criar memes e administrar páginas, ele criou mais de 100 posts em várias redes sociais para divulgar a música, o que deu muito certo, porque lá no começo de 2019, os posts dele se tornaram virais. E dos posts nas redes sociais, a música dele foi direto para o número 83 da Billboard, e depois de um tempo conseguiu alcançar a primeira posição. Conseguiu também alcançar a 19ª posição na parada Hot Country Songs. E depois de verem essa música quebrando recordes e chegando alto nas paradas, as gravadoras se degladiaram para ver quem ia conseguir assinar com ele. E quem conseguiu no final foi a gravadora Columbia Records, que particularmente para mim foi uma escolha muito acertada dele, porque é uma baita gravadora. Com um contrato assinado com a Columbia, ele já lançou sua primeira música pela gravadora, chamada Panini, e logo após ele lançou seu primeiro EP, chamado Seven, ou, para quem não fala inglês, 7. Esse EP estreou na 2ª posição da Billboard 200, e no embalo desse sucesso, ele relançou a música Old Town Road, só que agora com a parceria do cantor Billy Ray Cyrus, pai da cantora Miley Cyrus, a protagonista da série Hannah Montana. Aí, ali em 2020, ele lança seu novo single, a música Holiday, que já estreou na 37ª posição da Billboard, e também logo em seguida ele lançou um livro infantil. E aí começou as tretas, né? Começou ali as polêmicas do Lil Nas X. No começo de 2020, ele lançou sua nova música chamada Monteiro, acompanhada de um videoclipe que, digamos, é um pouco controverso. Muita gente, principalmente os cristãos, vê essa música como um grande sacrilégio
e até acharam que era adoração ao tinhoso. E o Lil Nas X, malandro do jeito que ele é, se aproveitou de toda essa treta aí, né, de toda essa polêmica, para aparecer mais ainda. Porque é aquele ditado, né, da grande filósofa MC Melody: fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. E ele, ainda se aproveitando de toda essa treta, ele lançou um tênis chamado Satan Shoes, ou em português, sapato do diabo. E reparem só como é esse tênis. Ele é preto e vermelho, tem um pentagrama de bronze nele, e não sei se essa parte é real ou Barça, mas falam que tem gota de sangue humano nele. E adivinhe só a quantidade de pares que foram lançadas. Isso mesmo, se falou 666, se acertou, miserável. Mas as tretas envolvendo o Lil Nas não param por aí, porque ele fez esse tênis junto com um grupo chamado MSCHF. E o que eles fizeram? Eles modificaram um tênis já existente da Nike para produzir esse modelo. E o que a Nike fez? Entrou com um processo, né? E depois de um grande e demorado processo, tudo foi resolvido. Mas não sem antes o Lil Nas X se aproveitar dessa situação e lançar uma música chamada Industry Baby, onde no videoclipe dela ele satiriza toda essa confusão aí, todo esse processo. Mas após toda essa confusão na vida do Lil, ele lança uma música mais calma e introspectiva, chamada Sun Goes Down, em maio de 2021. And it's the news from your life where you got plenty of every hurt and heartbreak. You just take it all to the face. Mas se tratando dele, essa calmaria não ia durar por muito tempo. Ele foi chamado, convidado para se apresentar no Saturday Night Live para cantar essa música e também a música Monteiro. E no final do programa, depois que já tinha apresentado todas as músicas, já estava tudo bem, ele foi inventar de fazer pole dance e acabou rasgando as calças. Logo após tudo isso, ele lançou seu tão aguardado primeiro álbum, também chamado Monteiro. E para divulgar esse álbum, ele saiu em turnê, sua primeira turnê chamada Long Live Monteiro Tour. E após toda essa turnê, que foi bem extensa, ele deu uma pausa na carreira. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Quando ele voltou do hiato, ele já voltou lançando duas músicas, uma chamada Late to the Party e a outra chamada Down South Rules. E nessa época aí, o homem tava com vontade de trabalhar, porque depois de lançar essas duas músicas, ele fez parceria com a Riot Games para lançar o hino do Campeonato Mundial de League of Legends. A música em questão se chama Star Walk, que ele apresentou na abertura do campeonato. E também foi lançada uma roupa especial personalizada com a ajuda, a parceria do Nas X. E ali em meados de 2023 foi lançado um documentário mostrando todos os bastidores e detalhes das apresentações feitas por ele durante a sua turnê, a Lil Nas X Long Live Monteiro Tour, que eu falei um pouco mais cedo. Só que aconteceu um pequeno problema na estreia desse documentário. Esse documentário ele ia ser apresentado pela primeira vez lá no Festival de Toronto. Só que esse festival teve que ser adiado por 4 horas porque teve uma ameaça de bomba. Bomba essa que era destinada ao Lil Nas X, porque segundo informações, queriam pegar ele, queriam tacar bomba nele porque ele era gay e negro. Só que no final não deu nada não, e deu tudo certo. Pro ano de 2024, ele lançou uma nova música chamada Jake Crust, que foi seu primeiro single principal ao não alcançar a primeira posição da Billboard. E ao longo de 2024, o Lil Nas X lançou mais 3 músicas, uma chamada Where Do You Go Now, outra chamada Light Again e a última He Knows. Essa última, na verdade, é da Camila Cabello, mas ele fez uma grande participação nessa música. E antes de sumir completamente da mídia, ele lançou um novo álbum chamado Dream Boy, que conta com as músicas Big Dumb, Right There, Hot Box e a música que intitula o álbum Dream Boy. Bom, Lil Nas X, como vimos nesse vídeo, apareceu de forma avassaladora no mundo da música, botando single atrás de single no topo das paradas e batendo a marca de 1 bilhão de views extraordinariamente rápido com a música Old Town Road, e sendo ainda um dos poucos artistas negro e homossexual a ser listado na revista Forbes como um dos artistas mais influentes da atualidade. Mas também ele é um tipo bem polêmico, que no mínimo gosta de chamar a atenção, fazendo o que dá na trilha dele, mesmo que isso vai dar problema pra ele depois, como da vez que ele foi visto pelado e possivelmente drogado numa avenida bem movimentada lá nos Estados Unidos, ou da vez que chamaram a polícia
e ele teve a audácia de bater nos homens. Mas no final é aquela frase, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz.